Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal, vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como tema o documento Fé Cristã e Demonologia da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Este documento, Fé Cristã e Demonologia, foi publicado em 26 de junho de 1976 pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Estamos num contexto posterior ao Concílio Vaticano II. E acontecia que muitos teólogos colocavam em xeque a existência do demônio e o lugar do demônio dentro da doutrina cristã. Então, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sentiu a necessidade de publicar este documento. É um documento relativamente longo, não vamos ler o texto inteiro, apenas alguns trechos e um resumo que também irei apontar neste vídeo. Logo na introdução, assim se lê: a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé encarregou um especialista a fim de preparar este estudo, que é altamente recomendado. Então, se encarregou um especialista, mas que certamente tinha uma comissão, sendo uma base segura para reafirmar o ensinamento do magistério sobre o tema Fé e Demonologia Cristã. Ao longo dos séculos, a Igreja tem rejeitado as diversas formas de superstição, a preocupação excessiva sobre Satanás e seus demônios, os diferentes tipos de culto e o mórbido apego a esses espíritos. Então, o texto começa dizendo que quer, de fato, expressar aquilo que é o ensinamento oficial do magistério da Igreja, E lembrando que a Igreja sempre se esforçou para rejeitar diversas formas de superstição e uma preocupação excessiva sobre Satanás. Não podemos negar que na história houve muitos excessos, mas a Igreja sempre procurou combater de alguma forma esses excessos, sobretudo na dimensão do magistério oficial. Como nós pudemos acompanhar nos vídeos anteriores, a doutrina oficial do magistério da Igreja sempre foi muito sóbria sobre a questão do demônio. Acontece que, na dimensão do senso comum mais popular, muitas vezes se elabora muita superstição em torno a este tema, o que a Igreja sempre procurou combater. Bem, na introdução ainda se diz: na verdade, seria um erro fatal comportar-se como se, considerando a história já resolvida, a redenção tivesse atingido todos os seus efeitos, sem termos a necessidade de nos empenhar na luta de que fala o Novo Testamento e os mestres da vida espiritual. Aqui o texto quer apontar, sim, a Igreja, ela toma muito cuidado com relação à superstição, ao excesso na fala sobre Satanás. No entanto, é preciso ter presente essa dimensão da luta, deste combate do qual nos fala o Novo Testamento, e os mestres da vida espiritual. Mas vamos prosseguindo no documento, a argumentação que o documento traz. O primeiro tópico tem como título Uma Inquietude Contemporânea, e vai mostrar o modo como essa questão dos demônios foi colocada em xeque, em um ponto de interrogação por muitos teólogos. Alguns teólogos diziam que era necessário rever a doutrina e a escritura. A existência dos demônios é colocada em dúvida, pois refletiria ideias mitológicas do judaísmo do tempo de Jesus, e coisas daquele tempo. Seria necessário rever esta doutrina. Segundo ainda alguns teólogos, não faria parte da mensagem evangélica essa questão do demônio. E não seria obrigatório ao cristão a adesão a tais crenças. Era como se fosse um apêndice, uma linguagem da época, mas que a gente pode descartar sem, com isso, danificar o centro da mensagem evangélica. Para esses teólogos, essas questões perderam a importância no nosso tempo de tecnologia, de ciência. Essa questão do demônio seria uma coisa retrógrada do passado. O diabo e Satanás seria uma espécie de personificação do mal, uma figura de linguagem para falar do mal. Seria somente isso. Bem, o que o documento então vai contra-argumentar? Então temos o tópico Novo Testamento e o seu contexto. Aqui eu não estou trazendo o texto na íntegra, porque senão ficaria longo o vídeo, mas apenas destacando alguns pontos agora, então, na argumentação que o texto da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé nos traz. Então, se aponta que no tempo de Jesus não havia uma ideia única sobre demônios
que teria influenciado Jesus e os apóstolos. Havia, de fato, diversas concepções sobre isso. Inclusive, os saduceus, segundo está no texto dos Atos dos Apóstolos, negavam a existência de anjos e, consequentemente, de demônios, né? Então, Jesus poderia ter assumido tal pensamento. Ele poderia ter aproveitado que já havia grupos que diziam, não, isso não existe, e poderia ter concordado com aquilo que os saduceus já afirmavam e ter, assim, ensinado, mas não foi o que Jesus fez, né? Então, o Novo Testamento vai apresentar Jesus em oposição ao diabo, e o próprio Jesus parece ter entendido o seu ministério também como uma luta contra Satanás. E é isso que o texto, então, da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé vai desenvolver estes argumentos, mostrando a partir da Escritura isso que resumidamente aqui aponto. Bem, então se traz o testemunho pessoal do próprio Jesus, né? Jesus é apresentado em luta contra Satã e os demônios. É um fato que as principais curas de possessos foram realizados por Cristo em momentos que se nos apresentam como decisivos nos relatos de seu ministério. Interessante que o texto aqui fala de cura de possessos. Nós já discutimos em vídeos anteriores a questão da possessão nos evangelhos, que se confunde muitas vezes com a questão de cura de enfermidades, né? Podemos pensar em alguma forma de ação diabólica ou demoníaca na questão das possessões de uma maneira indireta? Talvez, deixo para comentar isso mais adiante, mas podemos pensar, diante de enfermidades, muitas vezes vem a tentação, né, a provação de afastar-se de Deus. Então talvez aí exista uma incidência, né, do demônio na dimensão da tentação diante das perturbações que uma pessoa enfrenta por conta de enfermidades, né? Então aí nós poderíamos pensar uma ação do demônio, porque o texto não vai desenvolver aqui essa questão do que é possessão, do que não é possessão, só menciona os casos, e é interessante dizendo, as curas de possessos que Jesus realizava. Então se trata de verdadeira possessão ou não, o texto não vai tratar sobre isso, como aliás nós aqui estamos vendo, quem acompanhou os vídeos anteriores, enquanto doutrina oficial a igreja nunca fala de possessão, não tem uma doutrina sobre isso, né? E, como já disse aqui também, no vídeo em que tratamos das possessões nos evangelhos, a gente discute se talvez a gente não esteja ali diante de enfermidades, talvez. Então, essa questão é uma questão mais complexa, aqui não vamos abordar isso, mas à frente, em outros vídeos, nós trataremos e continuaremos também falando sobre a questão, né, do exorcismo, da suposta possessão, como entendê-las ou não, enfim. Mas aqui a gente vê que Jesus se entende, né, numa luta contra Satã e os demônios que de alguma forma influenciam negativamente as pessoas. Nós vamos ver Jesus tentado pelo diabo, né? A tentação que Jesus enfrenta também, temos um vídeo comentando as tentações de Jesus, né, que são tentações interiores que a gente pode, né, entender, mas podem voltar no vídeo que comentamos os evangelhos, em qual também falamos sobre as tentações de Jesus. Bem, vemos Jesus alertando-nos contra o maligno, Mateus 5:37. Nas parábolas, alerta-nos contra os obstáculos do diabo. Na iminência da sua entrega, diz: o príncipe deste mundo está para chegar. No Getsemane se refere à hora do poder das trevas. Jesus se entende em combate com Satã, com uma força maligna que o tenta para afastar-se do caminho do Pai. Nós vamos ver que todo o documento aqui vai falar da ação do diabo, dos demônios, sobretudo na dimensão da tentação, né? Como nós iremos perceber. Bem, essa mesma batalha que Jesus enfrenta contra o diabo, no sentido, né, da provação, da tentação, do afastar-se da vontade do Pai, o qual Jesus não cede, portanto ele vence o diabo, e ele vence o diabo na medida em que ele não cede à tentação e não peca, não se desvia do Pai. Jesus vence ali o diabo também, já refletimos sobre isso. Essa mesma batalha vai aparecer nos escritos paulinos, no sentido de que o cristão também agora trava a mesma batalha contra a tentação e o pecado, e isso é
também, né, a batalha contra as tentações do diabo. Bem, e também no Apocalipse e no Evangelho de São João. E aí eu cito um trecho do documento em que se diz assim: Não surpreende, portanto, o fato de que no Evangelho de João o próprio Jesus fala do diabo e o define príncipe deste mundo. Na verdade, ele atua sobre o homem interior, mas é impossível ver na sua figura apenas uma personificação do pecado e da tentação. Jesus reconhece que o pecado significa ser escravo, mas não identifica o pecado com Satanás, nem o estado de escravidão ou de pecado que nele se manifesta. Portanto, né, aqui o texto está querendo dizer que Jesus não entende a figura do diabo ou de Satanás somente como uma figura de linguagem, uma personificação do mal. O diabo exerce sobre os pecadores unicamente uma influência moral, na medida em que cada um consente a sua inspiração e livremente executam os seus desejos e fazem o seu trabalho. Isso aqui é um ponto interessante do documento, né? Nos diz que o diabo exerce sobre os pecadores unicamente uma influência moral, na medida em que cada um consente a sua inspiração, a inspiração do diabo, do demônio, e livremente executam os seus desejos e fazem o seu trabalho, caindo assim em tentação, que é o pecado, né? Então, é assim que o diabo age, né? Sobretudo por meio da tentação. Somente neste sentido e nessa medida que Satanás é o pai deles, porque entre ele e a consciência da pessoa humana há sempre uma distância espiritual que separa a mentira diabólica do consentimento que se pode dar ou negar. Ou seja, por mais que o demônio possa nos tentar, o ser humano é livre para ceder ou não à tentação, né? Então o documento aponta a doutrina geral dos padres e aqui da patrística, né? E mostrando que essa crença estava desde os primeiros séculos do cristianismo. E aponta, sobretudo, o Quarto Concílio de Latrão de 1215 e o seu enunciado demonológico. Nós, quando falamos no vídeo sobre a questão se há algum dogma referente à questão do demônio, e estudamos o Denzinger, o compêndio, né, dos símbolos e dos pronunciamentos dogmáticos da Igreja. Nós ali conferimos a posição do Quarto Concílio de Latrão, que define que Deus criou todas as coisas boas, as coisas visíveis e invisíveis, e entre as coisas invisíveis, né, criou os seres espirituais, dos quais alguns caíram, pecaram, sem dizer como. Né? Então ali era um concílio ecumênico. Então se entende que ali esse pronunciamento da igreja tem um caráter dogmático, o que, no entanto, alguns teólogos tentaram dizer que a parte que fala dos demônios não era tão dogmática assim, que somente o concílio queria afirmar que Deus criou todas as coisas. Mas o texto da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé afirma que todo aquele enunciado, né, do Concílio de Latrão tem um peso dogmático. Então, o texto aqui procura mostrar o valor dogmático da afirmação do concílio ao combater a heresia dos cátaros e albingenses. Eram heresias que diziam que havia quase como que dois deuses, né? Um princípio bom e um princípio mau, e que os demônios sempre foram, portanto, maus, havendo esses dois princípios. E o conselho diz, não, só há um princípio que é bom e é Deus. Ele cria todas as coisas boas com a liberdade e algumas se desviam. Né? Então, essa é a afirmação do concílio. O texto recorda também formulações anteriores ao concílio de Latrão, como, por exemplo, a do Papa São Leão Magno, a do Concílio Regional de Braga, que nós também estudamos em vídeos anteriores, quando falamos sobre o compêndio dos símbolos e dos documentos, né, dogmáticos da Igreja, o Denzinger. Né? Depois abarca o documento Ensino de Papas e Concílios, trazendo, né, a fala do Papa São Leão Magno, do Concílio de Florença, do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano II, né, em que a gente vê algumas falas curtas, né, mas que falam alguma coisa sobre a questão do demônio. E todas elas são afirmações que apontam a dimensão, sobretudo da luta contra o diabo, como luta contra a tentação e o pecado, como vimos, né, em vídeos anteriores. Depois, o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé passa para um tópico seguinte: a argumentação litúrgica.
E aqui vão ter algumas coisas interessantes no documento. Diz o texto do documento: fornece um testemunho particular, dado ser a expressão concreta da fé vivida. Não vê, no entanto, exigir dela uma resposta à nossa curiosidade, por exemplo, acerca da natureza dos demônios ou acerca de suas categorias e de seus nomes. Ou seja, na dimensão da liturgia da igreja, seja da missa, né, a liturgia dos sacramentos, a gente vê presente na liturgia um testemunho que aponta para essa realidade dos demônios. Embora na liturgia, né, que nós celebramos, não se trata de textos teológicos que explicam sobre a natureza do demônio, as suas categorias, seus nomes, nada disso. A liturgia limita-se, de acordo com o seu papel, a insistir na existência, na ameaça que eles constituem para os cristãos, os demônios, né? E baseada sobre o ensino do Novo Testamento, a liturgia faz eco ao recordar que a vida do cristão é um combate. Né? Um combate também com esta realidade que nos tenta, mas um combate sustentado com a graça de Cristo e com a força do Espírito contra o mundo, a carne, né? E estes seres demoníacos que nos tentam. Então existe essa dimensão de combate também que se faz presente e se reflete na dimensão, né, da liturgia e dos sacramentos. E aí se aponta alguns elementos, né, dos novos rituais. E aí o texto diz: estes argumentos de caráter litúrgico devem ser usados com cautela. Por um lado, os rituais e sacramentários orientais, com sucessivos enriquecimentos ao longo dos séculos, apresentam uma demonologia muito complexa e corremos o risco de nos desviarmos. Por outro lado, os documentos litúrgicos latinos, frequentemente trabalhados ao longo da história, e justamente por causa dessas mudanças, as conclusões devem ser igualmente cautelosas. O que o texto está dizendo? Que ao longo dos séculos, às vezes, alguns textos litúrgicos ficaram muito rebuscados, às vezes traziam imagens um pouco fantásticas demais sobre a questão dos demônios, que a igreja sempre foi tentando depurar, né? E de fato, o Concílio Vaticano II, voltando às tradições mais antigas da igreja, também conseguiu e fez o trabalho de depurar muitas coisas que às vezes se exageraram um pouco. E aí o texto da Congregação para a Doutrina da Fé dá alguns exemplos sobre isso. Como, por exemplo, o nosso antigo ritual de penitência pública expressava fortemente a ação demoníaca sobre os pecadores. Infelizmente, esses textos, que sobreviveram até hoje no Pontifical Romano, há muito tempo já não são utilizados. Textos que eram usados no sacramento da penitência, né? Faziam essa dimensão do combate na luta com o demônio, às vezes era trazido de um modo um pouco exagerado, né? Então, houve nos textos litúrgicos um trabalho de readaptá-los, né, e torná-los mais sóbrios. Antes de 1972, podiam também mencionar as orações da recomendação da alma, que se evocavam o horror do inferno e os últimos assaltos do diabo, mas esses textos significativos desapareceram. Sobretudo em nossos dias, o ministério característico do exorcista, e aqui é um ponto interessante, sem ter sido abolido, é reduzido a uma função eventual e subsistirá de fato só mediante petição dos bispos, sem a necessidade de um rito para o conferir. De fato, quando a gente tem presente ali depois da Idade Média, no fim da Idade Média, sobretudo o início da Idade Moderna e por um bom tempo, chamado tempo em que proliferou, né, a questão da bruxaria e a questão dos demônios, de muitos exorcismos. Houve um exagero nesse tempo, uma superstição muito grande no meio do povo, né? E a igreja, desde então, e com o passar do tempo, foi sentindo a necessidade de frear um pouco todas essas coisas, né? E isso vai culminar no fato de que, então, os padres já não têm mais autorização para realizar o chamado grande exorcismo, somente mediante autorização dos bispos. Isso é um meio de frear, né, algo que às vezes acabou fugindo até mesmo do controle da igreja, né, e semeou muita superstição com essa questão de demônio, de bruxa, isso, aquilo, né? Então, uma decisão deste tipo não significa naturalmente que o sacerdote já não tem o poder de exorcizar, ou que não deve exercer este ministério, nem sequer existe uma proibição, embora nos obrigue a constatar que a igreja já não atribui a este ministério uma função específica, nem reconhece aos exorcismos a importância que tiveram
nos primeiros séculos. Sem dúvida, esta evolução merece a nossa consideração. Aqui o texto diz que é um ponto a ser estudado, né? E de fato, se a gente for avaliar essa questão, sobretudo dos exorcismos, né, e ao longo da história, ela é muito complexa. Né? É muito complexa. A gente vê que nos primeiros séculos o exorcismo, sobretudo, estava linkado à dimensão das orações em torno do batismo, em que se pedia a proteção ao batizando para que ele estivesse livre, né, das forças do maligno, das forças do mal. Isso era o exorcismo dos primeiros séculos, né, que era mais uma oração de proteção contra o mal do que expulsar uma entidade que estava na pessoa. É que se entendia que, enquanto ela era pagã, ela estava sobre o império das trevas, mas pelo batismo ela ia passar ao império, né, da luz, do reino de Deus, né, pelo batismo. Então se rezava para aquelas forças do mal e das trevas não mais tivesse poder sobre a pessoa que estava sendo batizada. Isso era o sentido. E esse era o exorcismo, sobretudo. Vão ter casos, né, ao longo dos primeiros séculos também, de exorcismo no sentido que a gente imagina, né, de expulsão de demônio, supostamente de uma pessoa que esteja com o demônio. Mas elas vão ser até mesmo muito pontuais. Vai ter um boom disso no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. Né? Isso vai vir de um modo muito forte. E depois a Igreja vai tentando limitar um pouco isso, né? E vai chegar no Concílio Vaticano II e após, né, uma certa reforma litúrgica com essa prescrição de somente o bispo poder delegar um exorcista e mesmo assim exigindo todo um critério também. Né? Todo um critério também, porque se sabe que existe muita doença psíquica, histeria e uma porção de coisas que às vezes era atribuído ao demônio, mas que na verdade não o é. E a igreja é muito sábia sobre isso. Bem, fato é que a gente vê que ao longo dos séculos a igreja nunca estabeleceu doutrina alguma sobre essa questão de possessão e exorcismo. Sempre quando falou do demônio, ressaltou muito mais essa questão da tentação, do combate espiritual, do que qualquer tipo de ação física do demônio, que, pelo contrário, a igreja até afirma que só é possível indiretamente. Né? O que isso significa exatamente? Né? Então, essas coisas também a gente vai deixar para refletir mais à frente, mas o que a gente vê é que a própria igreja diz ali a necessidade de uma maior consideração, de um maior estudo, para ir aprofundando estas questões. Embora já aparece aqui a igreja de modo muito sóbrio diante dessas questões. Né? Hoje, como antes, a liturgia do primeiro domingo da Quaresma recorda aos fiéis como Cristo, nosso Senhor, venceu o demônio. Os relatos dos 3 sinóticos sobre as tentações continuam nos 3 ciclos A, B e C nas leituras da Quaresma. Com isso, o texto da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé quer mostrar que a presença, né, da figura dos demônios continua nas leituras bíblicas onde se fala, né, dos demônios. Então, estão presentes nos textos bíblicos. Os mais importantes textos bíblicos sobre isso fazem parte das leituras da igreja. Mas o que eu chamo a atenção e a gente pode verificar é que nas orações litúrgicas, presta atenção na missa, né, elas são profundamente sóbrias, não ficam insistindo contra o demônio, isso, aquilo. As orações são muito sóbrias da liturgia da igreja. Né? Então a gente vê que a igreja é muito sóbria nesse aspecto. Lembramos o que diz o Papa Paulo VI na locução que ele fez sobre o tema dos demônios. Tudo aquilo que é a luta contra o pecado é a luta contra o demônio, tal e qual. Né? Então, nós vencemos o demônio na medida em que buscamos vencer e não ceder ao pecado. Essa é a melhor maneira de combater o demônio. E como nós podemos combater o pecado? Pela oração, pela ascese, pela caridade, né? E a liturgia, nas suas orações sóbrias, nos levam a isso, de modo muito sóbrio, né? Sem fantasiar, sem ficar colocando e dando uma certa centralidade à figura do demônio, nada disso, absolutamente nada disso. O ritual da iniciação cristã dos adultos ele foi alterado na reforma litúrgica, mas ainda traz a dimensão do exorcismo. Né? Então, no batismo, hoje como ontem, pedem a vitória sobre Satanás, o diabo, o príncipe deste mundo e o poder das trevas. Os 3 escrutínios habituais, como sempre, mantêm o seu lugar e a mesma finalidade, onde a pessoa renuncia, né, às obras do demônio, né, que tem o sentido de libertar do pecado e do diabo e, ao mesmo tempo, fortalecer, né, o batizando em Cristo. Então, essa dimensão do exorcismo no batismo tem a ver com essa
oração, né, contra o poder das trevas, contra, né, o príncipe deste mundo, como uma forma de libertar do pecado e do diabo, né, ou seja, ajudar a pessoa para que ela possa viver não a partir do poder das trevas, mas do poder da luz do Cristo. Né? Esse é o sentido. Como também a celebração do batismo infantil mantém, em última análise, um exorcismo, que não significa que a igreja considere essas crianças como endemoniadas, mas acredita que elas também precisam de todos os efeitos da redenção de Cristo. Né? Então, da mesma forma como no batismo do adulto tem o chamado, né, momento do exorcismo, também no batismo de crianças também tem um momento chamado exorcismo, mas não é no sentido de que está expulsando o demônio e de que os batizandos estão endemoniados. Não, né? É no sentido de que se reza sobre eles para que possam, né, vencer sempre o mal, não permanecer, né, no poder das trevas e do pecado, mas viver a partir dos efeitos, né, da redenção de Cristo. De fato, antes do batismo, cada homem, criança ou adulto tem o sinal do pecado, e nesse sentido, da ação de Satanás, por conta do pecado da natureza ferida. Né? O certo domínio, né, do diabo, no sentido do domínio do império das trevas, por conta da natureza ferida, que tende ao pecado, mas com a graça de Cristo somos chamados a não viver a partir do pecado e das trevas, mas a partir da luz e da graça que o Senhor nos alcançou. Né? Esse é o sentido. Quanto à liturgia da penitência privada, ela fala do diabo menos do que antes, mas nas celebrações penitenciais comunitárias encontramos uma antiga oração restaurada que recorda a influência de Satanás sobre os pecadores. Nesse sentido, a dimensão do combate, né, contra o demônio, contra Satanás, mas no sentido do combate contra o pecado. Também no ritual dos enfermos, há algumas referências sobre a presença inquietante de Satanás, né? No sentido da provação, naqueles momentos da vida em que a pessoa está afligido por uma enfermidade, né? E pode ser colocado em prova, né? de afastar-se de Deus, do desânimo. Então se reza nesse sentido, né? Contra essa influência de Satanás, contra essa tentação, para que a pessoa permaneça, né? Firme na graça, mesmo naquele momento de provação. Bem, a conclusão do documento, e aí alguns trechos a gente lê. Em suma, a atitude da igreja em todos os assuntos relacionados com a demonologia é clara e firme. É verdade que ao longo dos séculos a existência de Satanás e seus demônios nunca foi objeto de uma declaração explícita do magistério. A razão é que a questão nunca foi posta nestes termos. Os hereges e os fiéis, igualmente baseados na Sagrada Escritura, concordam em reconhecer a sua existência e os seus principais males. Então, na história nunca houve praticamente quem negasse, né, a questão dos demônios. Por isso a igreja nunca se preocupou com esse tema também, porque também nunca foi um tema central da pregação. Né? O tema central da pregação é Cristo, é a conversão, é a graça de Deus, e não o demônio. Né? A gente vê que no credo, a profissão de fé não menciona o demônio. Né? Porque a gente crê em Deus, né? No Pai, no Filho, no Espírito, né? na obra da redenção. Isso é o centro. Né? Então, né? Não é a questão do demônio. Mas, como o texto diz, ao longo da história nunca foi colocado em questão e a igreja nunca se preocupou, né, no magistério oficial de proclamar dogmas sobre isso, porque também não é uma questão central. Portanto, hoje, quando se põe em dúvida a realidade demoníaca, é necessário referir-se, como já referimos, à constante universal fé da igreja e à sua maior fonte, o ensinamento de Cristo. De fato, é na doutrina do Evangelho, no coração da fé vivida, que a existência do mundo demoníaco se revela como um dado dogmático, diz o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Então, agora que é colocada em xeque essa doutrina, né, que às vezes é contestada, é necessário reafirmar a fé da igreja, baseada no Evangelho, na fé vivida, que se expressa na liturgia, né, e naquilo que sempre foi o ensinamento da igreja, né, talvez não de modo dogmático, em poucas coisas de modo dogmático, somente a existência do demônio é afirmada de modo dogmático, né, e nos catecismos, como nós vimos, mas sempre de maneira muito sóbria. Sua Santidade, o Papa Paulo VI, né, falando recentemente, vai dizer, e nós vimos esse trecho que a gente repete, diz o Papa Paulo VI, está fora do quadro do ensino bíblico e da Igreja quem se recusa a conhecer a sua existência, ou seja, a existência, né, do diabo e dos demônios.
isto é, quem o torna um princípio que existe por si mesmo, que não tem como qualquer outra criatura sua origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade, uma personificação e assim por diante. Papa Paulo VI já tinha se referido, né, que dizer que não existe essa realidade está fora do ensino bíblico e do magistério da Igreja. Então, por isso, repetimos que, afirmando a existência da realidade demoníaca, a Igreja não pretende nem se retirar para a especulação dualista e maniqueísta do passado, né? Ou seja, não quer afirmar que existe dois princípios, um bom e um mal, como no passado havia essas heresias, nada disso, nem sequer propor um substituto aceitável para a razão. Só quer permanecer fiel ao Evangelho e às suas exigências. É evidente que a Igreja nunca permitiu ao homem baixar a sua responsabilidade, atribuindo a culpa aos demônios. Então, de novo, a Igreja chama atenção. Né? Pôr a culpa no demônio, por conta de um pecado ou algo do tipo, não é doutrina da Igreja. O demônio pode tão somente nos tentar, somente isso. Mas o consentimento no pecado, na tentação, é do ser humano. A Igreja não hesita em agir contra tal brecha. Quando se manifesta, dizendo com São João Crisóstomo, não é o diabo, mas é a própria negligência dos homens que faz com que todas as suas quedas e todos os males daqueles dos quais se lamentam. Então, em última instância, né, o homem é culpado dos seus pecados, vamos dizer assim. Não basta, né, colocar a culpa no demônio, né, por conta da nossa realidade. Né? Então a Igreja chama atenção a isso. E continua o texto dizendo, a Igreja sempre condenou no passado e sempre condenará no futuro a excessiva facilidade de se justificar, aduzindo como razão uma solicitação demoníaca. Então ela condena, atribui tudo muito facilmente ao demônio. A Igreja condenou quer a superstição, quer a magia, tal como rejeitou qualquer capitulação doutrinária perante o fatalismo e a qualquer renúncia da liberdade quando requer esforço. Então a Igreja condena superstição, magia, né? Todas essas coisas, como vimos também nos textos anteriores do Magistério. Ainda mais, quando se fala de uma possível intervenção diabólica, a Igreja sempre deixa espaço, como acontece para o milagre, à exigência crítica. Nesta matéria, exige reserva e prudência. Na verdade, é fácil tornar-se vítima da imaginação, deixar-se influenciar por histórias imprecisas, contadas sem jeito ou interpretadas erroneamente. E aqui é algo muito importante, né? Então, a Igreja exige essa dimensão crítica. E aqui eu faço um parêntese, que vem de uma opinião e de uma observação pessoal. A Igreja proclama os milagres. Ela afirma a existência de milagres depois de um estudo muito rígido e crítico, mas ela nunca pronunciou de modo oficial o reconhecimento de um único caso sequer como provando uma ação diabólica. Né? É interessante que a Igreja não faz isso. Ela orienta aqueles que são nomeados a serem exorcistas, no entanto, a ter essa exigência crítica, né? A estar acompanhado por médicos, por especialistas, e não muito facilmente acreditar numa intervenção direta do diabo. Na intervenção indireta, no sentido da tentação, isso não tem como avaliar. Né? Mas uma suposta intervenção direta, a Igreja desconfia. Né? Desconfia. Né? Inclusive, nesse ponto, como a gente viu, até doutrinariamente, ela fala de uma intervenção indireta do demônio sempre, né? Direta, pelo menos doutrinariamente, a Igreja não diz praticamente nada. E a Igreja sempre coloca, né, uma certa exigência crítica e prudência. E aqui chama atenção a questão da imaginação, deixar-se influenciar por histórias imprecisas. Né? Então, às vezes, o que se conta, o que se diz, as pessoas que às vezes são vítimas da imaginação, enfim. Essas questões dos fatos nós vamos aprofundar mais à frente, né, do nosso curso. Né? Então, aqui é importante trazer presente essa dimensão que a Igreja é muito séria nesse aspecto. Né? Não obstante a isso, a Igreja, fiel ao exemplo de Cristo, acredita que a exortação do apóstolo Pedro à sobriedade e à vigilância é sempre atual. Certamente hoje é mais conveniente defender-se de uma nova embriaguez, embora o conhecimento e o poder tecnológico também podem embriagar. Hoje o homem orgulha-se com as suas descobertas e muitas vezes justamente, mas no nosso caso, será que pode ter a certeza de que a sua análise tenha já esclarecido todos os fenômenos que caracterizam
e revelam a presença do diabo. Então a igreja chama atenção, né, a necessária essa vigilância, essa sobriedade, aponta, né, que o mundo de hoje, baseado na técnica, na ciência, às vezes desconfia da existência dessa realidade, né, de uma tentação, dos demônios, né, dessa realidade que existe, misteriosa, o mistério da iniquidade, e acha o ser humano que com a sua técnica, que com a sua ciência vai explicar tudo, vai dar conta de tudo, mas a gente vê que não é assim. Né? E o texto diz, a ciência, a razão também embriaga, também leva o ser humano a desviar-se, né? Achar que tem o domínio, o poder e o controle de tudo, e não tem. Né? E não tem. Né? Será que já não existe nada de problemático? Os estudos hermenêuticos, os estudos dos padres, teriam já esclarecido as insídias escondidas de todos os textos? Nada é menos certo. Né? Ou seja, o mal que o ser humano, que toca o ser humano e que às vezes o ser humano realiza, ainda é envolvido por um mistério, né? Por um mistério da iniquidade, a partir do qual a igreja encontra uma brecha para falar dessa realidade, né, do demônio. Certamente no passado houve alguma ingenuidade, no medo de encontrar algum demônio em cada encruzilhada do nosso pensamento, vendo o demônio em tudo, achando que tudo é coisa do demônio, um certo exagero. Mas haveria hoje uma igual ingenuidade em fingir que os nossos métodos logo irão dizer a última palavra sobre a profundidade da consciência humana, onde interagem as misteriosas relações da alma e do corpo, do natural, do sobrenatural, do ser humano, da razão e da revelação. Né? Não, mas isso tudo ainda é um mistério profundo. De fato, estes problemas foram sempre considerados vastos e complexos. Quanto aos nossos métodos modernos, tal como os dos tempos passados, têm limite, que não podem ser ultrapassados. Existe um limite para a ciência e para a técnica humana. Embora ela ajude a gente a compreender já muitas coisas, e ajudou, né? Inclusive ajudou a gente a perceber que muitas coisas que às vezes era atribuído a demônio ou até mesmo a Deus, na verdade não eram. Né? Então a ciência nos ajuda, nesse sentido, a purificar a própria religião de muitas coisas que às vezes se tornam superstição. A modéstia, que também é uma qualidade de inteligência, deve guardar os seus privilégios e manter-se dentro da verdade, porque esta virtude, mesmo tendo em conta o futuro, permite desde agora ao cristão dar espaço à contribuição da revelação ou, mais brevemente, à fé. Né? Então aqui o texto está dizendo para que, de fato, a ciência e a técnica não dá conta de tudo. Ajuda, mas não dá conta de tudo. Então devemos ter um cuidado, né? Num exagero supersticioso de ver em tudo demônio, de fantasiar um monte de coisa com relação ao demônio e de negar tudo. Né? São dois extremos. É nesta fé, de fato, que nos conduz o apóstolo Pedro, quando nos convida a resistir permanecendo firmes na fé, né, contra as insídias, né, do demônio. A fé ensina-nos de fato que a realidade do mal é um ser espiritual, vivo, perverso, pervertedor, e sabe também dar-nos confiança, fazendo-nos saber que o poder de Satanás não pode ir além dos limites que Deus tem marcado. Ele tem um limite. Né? Também, da mesma forma, nos assegura que, embora o diabo pode tentar-nos, não pode, porém, arrancar o nosso consentimento. Ele pode tentar-nos, mas o ser humano tem que consentir no pecado para cair. Acima de tudo, a fé abre o coração para a oração, no qual encontra a sua vitória e sua coroação, fazendo-nos triunfar sobre o mal com o poder de Deus. Na verdade, a afirmação concreta da realidade demoníaca, por aquilo a que chamamos o mistério do mal, continua a ser ainda hoje um enigma, um mistério que envolve a vida cristã. Nós não sabemos muito melhor do que os apóstolos, porque o Senhor o permite, nem como ele mesmo faz que sirva os seus projetos. Isso obriga o homem a olhar mais longe. Então, Deus está falando desse mistério da iniquidade. Né? Mas, diante desse mistério da iniquidade, devemos olhar mais longe para o alto, além da evidência imediata, e através da ameaça e da persistência do poder do mal, que dificulta a nossa caminhada, por vezes, podemos discernir a existência de uma vida após a morte e decifrar e voltar-se para Cristo para ouvir a boa nova da salvação oferecida como graça. Ou seja, se há essa realidade do mistério do mal, mas ainda há a realidade da graça de Cristo. E isso é fundamental. E assim se encerra, né, o documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no qual aqui trouxe um resumo. Como conclusão, o documento da Sagrada Congregação
para a doutrina da fé, ressalta a fé da igreja contra os que negam a existência do demônio. A partir da Escritura, afirma que o que nela se diz não é somente uma figura de linguagem ou crença de um tempo antigo e que perdeu seu valor, mas revela-se-nos que Cristo se põe em luta contra Satã. O texto da congregação retoma a definição do Concílio de Latrão, mostrando que o que se diz ali sobre o demônio não é periférico, mas parte da fé da igreja. Deus criou todas as coisas boas, as visíveis e invisíveis, seres espirituais bons pecaram e assim caíram afastando-se de Deus. E essa é a realidade do mistério da iniquidade. Na dimensão litúrgica se atesta essa dimensão de combate. Então a vida do cristão se torna um combate contra a tentação e o pecado, inclusive contra tentações que possam vir, destes seres espirituais que caíram e querem nos afastar de Deus. A ação do demônio é sobretudo assinalada enquanto tentar o ser humano. Nada se diz sobre outras formas de ação demoníaca, infestação, vexação ou coisas desse tipo. Sobre o exorcismo, o mesmo foi limitado pela igreja, não tendo mais a mesma importância de outrora. E, nesse sentido, o documento diz que a evolução merece uma consideração. O modo como foi evoluindo na igreja essa questão do exorcismo merece uma melhor consideração e um melhor estudo. Então, a ação do demônio é sobretudo assinalada quanto à tentação. Diz o documento, e aqui eu retomo, o diabo exerce sobre os pecadores unicamente uma influência moral, na medida em que cada um consente a sua inspiração e livremente executam os seus desejos e fazem os seus trabalhos. Então, indiretamente, o demônio age no mundo através da tentação sobre o ser humano e, quando ele cai, realiza os seus desejos e o seu trabalho. E assim também indiretamente age na natureza e no outro. Então, essa realidade do mal. Então, isso é um ponto importante que o documento diz. Então, trazendo sobretudo e afirmando essa dimensão da ação do demônio enquanto tentação, e nada dizendo quanto outra forma de ação do demônio no mundo, como infestação, vexação, obsessão, e mesmo a questão da possessão, o documento não toca nessa questão. Sobre a questão do exorcismo, e também de uma suposta possessão, a gente vê que o mesmo foi limitado pela igreja, não tendo mais a importância de outrora, e, nesse sentido, é necessário uma melhor consideração e um melhor estudo. Bem, aqui nós não vamos entrar nessa questão, mas à frente nós iremos também abordar o manual dos exorcistas, do rito do exorcismo, que a igreja propõe, e foi também pela reforma litúrgica atualizado, mas à frente vamos ter um vídeo sobre isso e vamos refletindo sobre estas questões também a partir dos fatos que vamos trazer e tentar compreender, e assim ir aprofundando estas questões. Mas o importante é perceber que na questão doutrinária, a igreja foca sobretudo a ação do demônio na dimensão da tentação. Reafirma-se a sua existência e afirma-se a sua ação enquanto a dimensão da tentação e nos chama a essa dimensão do combate como um combate contra a tentação e o pecado. Sobretudo fundado, fincado na graça e na confiança na graça de Deus. Bem, curta, compartilhe e continue nos acompanhando em nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos.